Glória a Deus. Vamos lá? Eu queria ler uma palavra com você que está lá em 1 Tessalonicenses 4:1. Aleluia. Acompanha aqui. Fala assim. 1 Tessalonicenses 4:1 fala assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém? Eu quero que você preste atenção nessa palavra, ó. Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis a progredindo cada vez mais. Esse é um texto base que Deus falou muito no meu coração. Quero que vocês prestem atenção nessa palavra, agradar a Deus. Agradar a Deus. E por isso eu coloquei o nome dessa mensagem de a essência da minha vida e da sua vida. Amém? Então, a gente está nas quartas-feiras, né, fazendo trabalho por essa causa, eu me coloco de joelho. E eu sei que cada um tem uma causa importante. E tenho orado por isso. Mas hoje eu quero te atentar para outra causa. Então, eu quero que você preste atenção que essa causa é a principal da nossa vida. Se nós não atentarmos para essa causa, nos colocar de joelho por essa causa, as outras coisas, ela só vai ser consequência dessa primeira. Então, eu quero pegar o exemplo, né? Eu quero primeiro fazer uma pergunta. Por que Deus escolhe certos homens como amigos? Então, ao longo da Bíblia, a gente vai vendo que Deus, Ele escolheu certos homens, os chamou uns de amigo, outros de amado. Abraão é considerado amigo de Deus, foi Deus que disse isso, que está lá em Tiago 2:23. Não precisa de abrir, tá? É só para você já ter referência bíblica. Deus referiu-se a Davi como um homem segundo o seu coração, que está lá em Atos 13:22, vai falar sobre isso. E Deus considerava o profeta Daniel muito amado. Está lá em Daniel 9:23. Vai falar, né, que ele é muito amado por Deus. Então, por que Deus escolhe certos homens como amigo? Qual é o nível de amigo que você escolhe ter? Qual é o nível de pessoa que você escolhe ter como amigo? Né? Então, você vai, às vezes, aproximar de pessoas com algumas características. Você vai estar mais perto de pessoa com algumas características. Certo? Então, a primeira coisa, lá em Gênesis 22:18, vai falar assim, ó. Bem, ele disse a Abraão, você escutou a minha voz. Primeira coisa que Deus fala com Abraão, você ouviu a minha voz. Portanto, Deus se achega aos que fazem humildemente o que ele lhes pede. Lá em Jeremias 7:23 vai falar assim, ó, obedeçam a minha voz, disse ele aos israelitas, e eu me tornarei o seu Deus, e vocês se tornarão o meu povo. Quando há uma disposição em ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele deseja, nos tornamos mais íntimos dele. Começamos a cooperar com o seu propósito. Então, eu não quero falar que Deus seleciona pessoas. Está escrito na palavra, Deus não faz acepção de pessoas. Só que alguns são mais íntimos, alguns ouvem mais de perto. O amigo é aquele que a gente fala de perto. Então, você não sai espalhando sua vida para pessoas que você não é íntimo.
Então, Deus ele contava os segredos dele para pessoas íntimas. E por isso ele chamou alguns de amado, amigo, porque estava mais próximo. Então, Deus estava revelando a ele uma intimidade, certo? Então, eu quero falar sobre duas pessoas. Sobre duas pessoas que é Davi e Saul, que corresponderam de maneira bem diferente ao ouvir a voz de Deus. A reação de um foi de um jeito e do outro foi de outro, ao ouvir a voz de Deus. Eu vou dar um panorama porque eu quero só dar um resumo na história, porque é uma história bem conhecida de todos, certo? Deus escolheu Saul, um homem de boa aparência. Saul que estava procurando as jumentas extraviadas de seu pai, quando Samuel ungiu. Então, Deus ungiu o povo lá, pediu o profeta Samuel, nós queremos um rei. Então, Deus foi, ungiu, mandou Samuel ungir Saul. Sua timidez fez ele se esconder quando sua escolha foi anunciada publicamente. Então, quando foi anunciado publicamente que ele era o rei ali, né? O povo de Israel, o que ele fez? Ele deu uma escondida ali, com vergonha, né? Temeroso. Ele certamente não procurava a glória pessoal. Saul reinou bem no princípio, mas, de acordo com a caminhada, sua autoconfiança cresceu e a sua confiança no Senhor foi se diminuindo. Em 1 Samuel 15, o Senhor ordenou que Saul e seu exército conquistassem os amalequitas. Deus ordenou que os amalequitas fossem exterminados. Nada deveria ser poupado. Em vez disso, Saul poupou o rei e os melhores animais. Agindo assim, ele pecou. Saul, o que fez quando foi confrontado por Deus? Ele se defendeu. Na verdade, ele colocou a culpa no povo ali. Não, mas foi o povo que trouxe, né? E era para sacrifício, a gente queria sacrificar os melhores animais para o Senhor. Então, Saul, ele colocou uma desculpa em vez de assumir ali o seu pecado. Ele levantou uma desculpa e colocou a culpa no povo. Um líder que é líder, mesmo se ele não errar, se for o povo que errou, ele assume. Mas quando o líder, ele não está alinhado à visão de Deus, ele procura alguém para apontar. Tira de mim, é o outro que é culpado. Desde Adão até agora, os homens têm tentado afastar a culpa e dar desculpa para a desobediência. É duro aceitar a responsabilidade dos próprios atos. Então, às vezes, no momento de pecar, não lembrou da consequência, mas a consequência sempre vem. A palavra de Deus diz isso. Aquilo que semear, você vai colher. Isso não está falando só também de você semear na oferta e dízimo. Você semear uma atitude, você vai colher de alguma forma. Essa atitude vai vir. Então, às vezes, quando o retorno vem, é mais fácil, quando o confronto vem, a tendência nossa é querer o quê? Fugir do confronto. Confronto nos traz, né, algo ruim. O confronto, ele vai provocando em nós coisas que às vezes a gente não quer enxergar. Então, quando a gente é confrontado, se você não vai para frente, assume, não, realmente, eu preciso mudar isso. Então, aí o que acontece? A tendência geralmente é querer fugir. Porque o confronto, ele vai entrar lá dentro, naquilo que você nem imagina, e vai trazer luz dentro de você. Deus faz isso. A palavra de Deus diz que a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra, né, até o centro ali, dividindo a alma
Espírito. Isso quer dizer que está entrando mesmo. Quando a palavra de Deus entra dentro de nós, ela vai confrontando, muitas vezes, os nossos achômetros, que não está alinhado à palavra. Então, Deus faz isso conosco. Amém? Como resultado do coração duro de Saul, está lá em Romanos 2:5, vai falar sobre isso também, sobre, né, o coração duro contra a palavra. Deus afastou o seu espírito de Saul, e um espírito mau entrou nele. Daí em diante, a vida de Saul foi torturada e arruinada pela culpa. Ele se tornou paranoico, suspeitando do seu genro Davi e tramando matá-lo. Lá em 1 Samuel 20:30 vai falar sobre isso. Ele assassinou 85 sacerdotes de Deus. Imagina o que o homem, sem ouvir a voz de Deus, faz. Ele sabia que eram homens de Deus, eram homens direcionados por Deus, mas ele fez o quê? Ele matou todos eles, em prol de satisfazer a sua vontade. Tá. Ele também resolveu consultar uma feiticeira. Finalmente, ele suicidou, né? A gente sabe da história. E Saul demonstra o que acontece a uma pessoa que se recusa a ouvir a voz de Deus. Então, eu só fiz um panorama para não ficar perdido no que eu quero chegar, certo? Ele retrata uma pessoa que, no começo, ouvia a voz de Deus, foi uma pessoa escolhida por Deus, tinha tudo para dar certo, mas chegou um momento na sua caminhada que ele se afastou de Deus. E Deus automaticamente tirou o espírito dele de Saul. A presença de Deus deixou de seguir Saul. Quando não ouvimos a voz de Deus, ouvimos a nós mesmos, influenciados pela natureza pecaminosa. Quando deixamos de ouvir Deus, damos atenção aos conselhos do diabo. Eva fez isso, não foi? Ela, ao invés de seguir a direção de Deus, ela deu ouvido a Satanás, ao conselho que Satanás deu. Então, a gente está vendo a consequência de uma pessoa que ela não ouve a voz de Deus. Em contraste, a gente vai falar sobre Davi. Como Saul, Davi era humilde e justo. Quando foi escolhido para ser rei, ele se tornou um governante próspero, só que, infelizmente, também ele pecou contra o Senhor. Então, a mesma coisa aconteceu com um e o outro também pecou. A melhor coisa a fazer quando pecamos é admitir e nos arrepender. Davi não fez. Em vez disso, ele tentou encobrir seu pecado e fazer com que parecesse que nada de errado tivesse acontecido. Então, quando ele pecou, aconteceu que ele pecou ali com Betseba, né? Ele estava ali, né, no calor das emoções e foi seguindo a sua vontade. E aí, em primeiro instante, ele próprio não deu ouvido ao que Deus ia falar com ele. Na verdade, Deus sempre fala conosco, certo? Porque não precisa de Deus levantar um profeta para falar que você pecou. Porque o próprio Espírito de Deus está dentro de nós. Deus ungiu Davi. O Espírito de Deus estava sobre Davi. Então, Davi pecou. Isso mostra também que por nós mesmos, nós não reconhecemos que pecamos. Nós necessitamos do Espírito Santo para fazer isso em nós. Por isso nós devemos valorizar a obra do Espírito Santo. Porque Davi pecou, e aí depois, quando Betseba veio e falou, olha, estou grávida. E aí Davi fez o quê? Não, chama o marido dela, vamos tentar resolver o problema aqui. Na hora que a criança for gerada, né, aparecer,
marido que é o responsável, ele que é o pai. Então ele queria maquiar o pecado. E Deus, com muito amor, ele faz umas coisas para quê? Para que a gente volte para ele. Então, às vezes, quando Deus coloca um holofote dentro de nós para trazer à luz, né? Algo que você acha assim, esse pecado aqui eu podia ter resolvido se Deus não tivesse trazido à tona. Mas aí Deus vai e traz um holofote, porque Ele sabe, se não fizer isso, nossa tendência é só ir distanciando. E aí Deus vai e faz o quê? Manda o profeta. Manda o profeta ali, Natã, falar, advertir Davi, que ele tinha cometido adultério, e tanto adultério como assassinato. E que o Senhor puniria severamente ele, haveria consequência. A criança morreria, a espada nunca se afastaria da sua família e as suas próprias concubinas seriam violentadas à vista de todos. Então a consequência viria. Isso Deus não tira, certo? O fruto sempre vem. Até o momento de pecar, Davi e Saul eram parecidos, né? Os dois pecou, Deus levantou o profeta para falar com os dois. Aí a gente viu a reação de Saul e agora a gente vai ver a reação de Davi. Um profeta foi enviado a cada um deles para condená-los pelos pecados. Ambos os profetas, Samuel e Natã, anunciaram o julgamento contra eles. É aqui que a diferença entre os dois homens pode ser vista. Saul tentou desculpar-se, afastar e fugir do pecado que está lá em 1 Samuel 15:15, que vai falar, né, quando Saul ele coloca a culpa no povo. O problema não é só pecar. O problema está na nossa reação depois do pecado. Então, o pecado, Deus já resolveu na cruz, certo? Deus já resolveu o problema do pecado. Só que o problema é a nossa reação. O que nós fazemos depois de pecar? Saul, ele estava se preocupando só com a sua reputação e não com o que Deus achava. E esse é o ponto que eu quero chegar. É isso que Deus tem falado, e eu sei que Deus tem trago um despertamento, não só para mim, mas para muitos. Então, Saul ele se preocupou com a reputação dele. Ele se preocupou como que ele ficaria diante do povo. Quando Samuel, ele não esperou Samuel para oferecer um sacrifício e foi na frente de Samuel, e ele sabia que ele não poderia fazer isso, e ele foi na frente oferecer um sacrifício para Deus. Ali ele já estava distante de Deus. Quando Samuel alertou ele, colocou a culpa no povo, ele deu desculpa, ele inventou que era sacrifício, ele falou que era um sacrifício para o Senhor. Então, ele estava preocupado como que ele ficaria diante das pessoas. No entanto, que quando o Espírito de Deus saiu sobre ele, afastou dele, ele falou: Samuel, como que eu vou chegar diante do povo? Vamos lá comigo, para o povo ver que Deus está comigo, porque o profeta naquela época representava ali Deus. Então ele estava preocupado com a reação do povo. O que o povo vai pensar? Se eu chegar lá e o profeta não estiver, eles vão pensar já que Deus não está comigo. Só que a diferença está aí. É tão sutil, mas é algo que é tão profundo, que se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, a gente vive de maneira diferente. A gente vive de maneira diferente. Davi, ele não se preocupou com a reputação. A primeira coisa que Davi fez foi falar: pequei contra o Senhor. Lá em 2 Samuel 12:13. Vamos ler? 2 Samuel 12:13. Davi, ele tinha uma imensa capacidade de reconhecer a sua dependência de Deus.
Segundo Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. A primeira coisa que o profeta fez, apontou o seu pecado, trouxe luz, desenhou ali para ele, olha, você é esse que pecou contra o Senhor. A primeira coisa que Davi fez foi se derramar diante do Senhor e ver a quem ele tinha pecado. Ele tinha pecado contra o Senhor. Lá em Salmos 51, também 4, vai falar sobre isso. Ele implorou perdão e restauração de sua relação com o Senhor. Portanto, Deus perdoou Davi. Ele se colocou de joelho porque desagradou a Deus, feriu o coração de Deus. E o desejo dele era consertar a sua vida. Então, Davi, ele se importava com o que Deus se importava. Ele não foi chamado um homem segundo o coração de Deus à toa. Ele não foi simplesmente chamado um homem segundo o coração de Deus simplesmente porque ele era um cara legal. Não, ele se importava com aquilo que Deus se importava. E às vezes a gente não se importa. Às vezes acontece as coisas e aí a gente leva como se Deus nem estivesse dentro de nós. Isso é muito sério. Porque Deus está de olho em cada atitude nossa. E o propósito de Deus é que a gente viva com Cristo dentro de nós, não só dentro, mas exteriormente através de nós. A nossa vida, ela tem que refletir um caráter de Deus. Esse vai ser a consequência da gente saber a quem realmente nós amamos. Certo? O motivo de Deus chamar Davi de homem segundo seu coração não foi porque ele era perfeito. A gente viu isso. Davi pecou. Ele não era perfeito. Mas porque ele era voluntário em querer agradar a Deus. Deus viu em Davi a capacidade de ser atraído e fascinado por Deus. Então, eu achei tão legal essa palavra fascinado, que ela vai expressar bem o que Davi sentia. Fascinado quer dizer encantado, exageradamente envolvido. É forte, não é? Qual é o nível do seu envolvimento com o Senhor? Qual é o nível do seu envolvimento com o Senhor? Será que o meu nível é só chegar e falar, Senhor, eu estou precisando disso. Eu estou precisando que o Senhor entre nessa causa. O Senhor, eu estou precisando que o Senhor me dê isso. Isso é um envolvimento ao nível superficial. Aí você vai entender a diferença, por que Deus chamou alguns de amigos, por que Deus ele contava segredos para alguns, por que Deus ele demonstrava um amor, ele demonstra esse amor imenso por todos nós, mas por que alguns correspondiam mais a esse amor? Então, a forma que nós correspondemos ao amor de Deus, ele vai determinar a sua trajetória da sua vida. Como que nós andamos neste mundo? Como que nós manifestamos o caráter de Deus neste mundo? É o nível do nosso envolvimento com o Senhor. Se eu quero o Senhor só no nível natural, dele resolver os meus problemas, ele vai te dar. Ele vai te dar, porque ele é bom. Certo? Ele vai te dar. Mas você não vai ter tesouros profundos e conhecer a intimidade dele, não. Certo? Uma coisa, lá em Salmos 27, vamos lá, olhar lá. Salmo 27, 4. Olha o que Davi fala. Uma coisa pedi ao Senhor. O que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor
acompanha aqui. Vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi, de tudo que podia pedir, ele escolheu morar na casa do Senhor. E olha que Davi podia pedir muita coisa. Davi já era rico, rico, rico. E quando ele pecou, Deus falou com ele assim, usando o profeta: Davi, se você tivesse pedido as mulheres, você poderia pedir qualquer mulher, qualquer coisa eu te daria. Davi entendeu isso. Ele tinha tudo de Deus. Então Deus não ia falar com Davi que ele podia pedir qualquer coisa, se ele não pudesse, não tivesse crédito para isso. Então, Deus diz isso só para quem está pertinho, porque sabe que o coração dele não está nessas coisas. Então, a prioridade de Davi era o quê? Morar na casa de Deus. Morar na casa de Deus. O que mais importava para ele é estar em Deus. Talvez alguém poderia querer morar na casa de Deus por ser um lugar de segurança, de proteção, de fartura, né? Que às vezes Deus é mais ou menos meu amuleto. Eu quero Deus porque Deus me protege. Eu quero Deus porque Deus me traz segurança. Eu quero Deus porque Deus me abençoa. E esse não era o coração de Davi. O coração de Davi, ele ansiava pela presença de Deus. Ele queria mais de Deus. Nós precisamos orar e pedir que Deus gere em nós um desejo incansável por sua presença. Quem tem essa coragem? Incansável por sua presença. O desejo principal do nosso coração tem que ser incansavelmente buscar o Senhor. Certo? O que pode ocupar mais o seu coração se não for Ele? Isso é muito forte. Isso é muito forte quando você entende isso dentro de você. Isso é muito forte. Sabe Sabe quando eu fico triste? Quando às vezes eu falho em algo, eu peco em algo, não é tanto pela reputação, como eu vou ficar. Isso não importa. Mas é a quem eu desagradei. É a quem eu feri. Foi ele. Entendeu? Então, quando isso se torna uma verdade dentro de nós, você não vive mais uma vida preocupado com a sua reputação, como você vai estar na frente das pessoas. Você esquece disso, porque o que importa é o que ele pensa. É o que ele pensa. Minha vida não tem sentido se não for expressar Jesus. Não é isso que Deus fez? Nossa vida, ela tem que expressar Jesus. Isso é o propósito de Deus. Você foi restaurado para viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é você ser um pregador, você ser um missionário. Isso não é propósito de Deus. Isso é a manifestação de Deus em você. Desde quando Deus criou Adão, seu propósito era ter uma grande família, parecido com o Pai. Grande família parecido com o Pai, com Ele mesmo. O homem pecou, né? Deus criou ali Adão e Eva com o propósito de ter comunhão, estar junto. Eu amo Gênesis, porque fala muito da gente voltar
o projeto original de Deus. E quando Deus criou ali Adão e Eva, o plano de Deus era ter comunhão, eles provar de Deus e fazer o quê? Multiplicar. Multiplicar quem? Deus, a essência de Deus. A essência de Deus. Então, Adão pecou. Adão e Eva pecaram. E aí, o que Deus fez? Vamos para o plano B. O plano B já estava lá em Gênesis. Deus já sabia que se o homem pecasse, ele teria que ir para o outro plano. Então, Deus fez o quê? Enviou Jesus. Enviou Jesus. Para fazer o quê? Restaurar em nós o plano original. Restaurar em nós o plano original. Mas o propósito continua o mesmo. Não houve mudança de propósito. Sua vida fará sentido quando você entender o seu propósito, esse propósito. Porque quando nós entendemos qual é o propósito de Deus, que é um povo com um caráter alinhado, porque se Jesus habita em nós, nós somos transformados todos os dias, de glória em glória, de glória em glória. E é quem que vai aparecer? Jesus. Jesus que vai aparecer. E esse caráter, ele vai ser manifestado, que é o propósito de Deus. Uma grande família com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, certo? Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós todos os dias. Fazer de nós parecido com Jesus. Esse é o trabalho dele. Saul, ele não entendeu o propósito. Ele queria expressar a si mesmo. Viver para a sua própria glória. Ele estava preocupado em perder o reino. Em perder ali o reino. Algo terreno. Nós temos que preocupar quando nós não ouvimos mais Deus. Nós temos que se preocupar quando nós deixamos de ter comunhão com Deus. Quando o esfriamento ele começa a bater a porta do nosso coração. Isso é preocupante. Isso é desesperador. Porque o que a gente faz sem ouvir Deus não é coisa boa. Porque quem vai prevalecer são as obras da carne. São a nossa vontade. E aí a gente vai ouvir conselho do inimigo. Davi não estava nem aí para a reputação dele, que ele até fingiu de louco diante do rei, que ele tinha a maior fama, gente. Davi tinha a fama, mas ele não estava nem preocupado, que ele fingiu até de louco. Ele fingiu de louco para não dar o seu direito para o inimigo. Ele não estava nem aí, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Quem que era o Deus dele. Então, ele não estava preocupado se a fama dele agora seria de louco. Não estava preocupado com isso. Enquanto nós estiver preocupado com o que os outros estão pensando de nós, a gente vai continuar servindo Deus raso, no nível raso. Porque o nosso coração não está totalmente lançado no Senhor. Quando você tem tudo de Deus, quando você tem Ele, você tem tudo. Davi, quando pecou com Betseba, Deus o disse, se você tivesse me pedido tudo, eu lhe daria tudo. Eu lhe daria. Lá em Jeremias 29:13, vai falar assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. E às vezes a gente não está interessado em achar o Senhor. Às vezes a gente está interessado só em chegar, cumprir um ritual
Hoje eu vim na igreja. Eu tô voando. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Porque quando eu trato Deus num nível só superficial e eu não estou interessada em revelar o meu coração para Ele, eu não estou interessada em deixar Ele trazer à tona o que está dentro, tudo que está dentro, a gente não vai ser curado, a gente não vai ser transformado. E aí a gente vai continuar naquele nível de ver pessoas vendo a glória de Deus e o povo distante. Moisés via a glória, mas o povo falou assim: não, Moisés, conversa com Deus você, deixa a gente para cá. Conversa você. Espera aí, você tem Jesus, porque Deus fez isso, esse plano de trazer Jesus para dentro de nós, não foi só para uns ter acesso, foi para todos. Foi para todos. Deus falou com você antes mesmo de você chegar aqui. E Deus está falando comigo. E o que eu trago é apenas um complemento do que Deus está falando com você. Tem que ser isso. Porque se eu esperar chegar um culto para ouvir Deus, está errado. Está errado. Porque a nossa vida com Deus, ela vai muito além de um culto. Sabe o que eu ouvi esses dias no curso que a gente estava fazendo? Culto, eventualmente, é evento. Você vem de vez em quando, é num evento, acontece, eu vou na igreja. Mas para a palavra penetrar em você e você ser transformado, você tem que permanecer diariamente. Tem que ser algo constante. E ele falou outra coisa: culto pela internet é bom? É. Mensagens, né, vídeos, e é uma bênção, gente. A palavra de Deus tem alcançado muitas pessoas, principalmente através do canal aqui da igreja. Pessoas que às vezes estão em casa e realmente estão debilitadas e não podem vir. Mas culto em casa, ele é muito mais difícil de trazer transformação. Porque quando você está aqui, você está me vendo, você está me observando e está gravando algumas características. A sua mente absorve muito mais fácil e lembra muito mais fácil. Quando você vê, você observa o jeito que a pessoa fala, isso vai ficando o quê? Impregnado na sua mente. Isso é ciência, tá, gente? Eu só estou resumindo, isso é ciência, comprovado. Então, quando você vem e tem comunhão com seus irmãos, você vai ser muito mais edificado do que ficar em casa ouvindo a palavra. Certo? Então, nós precisamos ir além. Queira ir além. Queira ir além. Eu tenho orado isso a Deus todos os dias. Você não saberá viver o propósito de Deus olhando para dentro de você, para os seus próprios planos. Decida ser fascinado por Deus. Os nossos planos, Deus quer muito, e Deus fala, na palavra de Deus fala, ó, os planos que eu tenho para você são planos de paz. Deus, ele tem muito mais coisas para nós. Mas nós não podemos colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. Isso vai ser uma manifestação da glória de Deus. Gente, o desejo de Deus é manifestar através da nossa vida. Você acha como que Deus quer alcançar aquele seu amigo que está no seu serviço? É manifestando a prosperidade de Deus na sua vida. Ele vai olhar para você e vai falar: nossa, mas tem uma paz dentro de você? Como que é isso? Da onde que vem? Nossa, por que tudo que você faz dá certo? Como que é isso?
É o desejo de Deus isso para nós. E isso é só a consequência de permanecer na presença. É o que Davi tinha. Ele desejava morar na casa de Deus. É morar. Não é simplesmente ir de vez em quando. Hoje eu oro. Aí passa uma semana, eu ouvir Deus, uma semana, acabou. Daqui uma semana eu vou orar de novo, para ver o que Deus tem para mim de novo. Não, Deus tem banquete. Você pode se alimentar dele todo dia, que ele vai ter algo novo para você. Ele vai ter uma palavra viva para você. Amém? Aleluia. E o que agrada a Deus é viver em fé. Viver em fé. E às vezes nós queremos sentir Deus. Só que ouvir a sua voz me fará segui-lo quando ele me chamar. Então vá além. Às vezes Deus está te desafiando a sair do nível natural, de parar de sentir. Deus pode fazer isso. Deus faz. Deus faz. Quando nós queremos Deus, independente da circunstância, se nós estivermos sentindo tudo bem ou tudo mal, nós estamos indo. Certo? Por quê? Porque Deus quer trabalhar muito além disso. Muito além. Se eu estiver atenta à voz dele, eu vou seguir ele. Eu vou seguir ele. Agora, se eu estiver só no nível de sentir ele, peraí, eu estou sentindo Deus, então eu vou. Se eu não estiver sentindo, eu não vou. Ah, se eu sentir de Deus, eu abençoo o irmão. Mas se eu não sentir, eu não abençoo. Ele já mandou, se eu estiver ouvindo Deus, através da palavra de Deus, eu vou ouvir e seguir. A ovelha segue, é a voz do pastor, não é o sentimento, não é as emoções, é a voz do pastor. Amém? E o melhor lugar para ouvir Deus é no ambiente de oração. Amém? Quem quer ouvir Deus? Mais. Você fala e ele responde. O ambiente de oração, às vezes você fica muito preocupado de Deus resolver uma situação. Já estou finalizando, tá, gente? Às vezes você fica muito preocupado de Deus resolver uma questão sua e fica procurando em tudo resposta e solução em todo lugar. Eu aprendi que quando você gasta tempo na oração, você economiza o seu esforço. Porque na oração Deus traz a revelação e direção para o seu problema. Se a gente se controlar e não deixar ser seguido pelas emoções, pela ansiedade, pelo desespero, nós vamos passar mais tempo em Deus procurando direção do que mais tempo no mundo caçando conselho, que às vezes as pessoas vão te dar um conselho que não é direção de Deus, e aí vai fazer o quê? Vai prolongar. Às vezes Deus te daria aquela resposta ali, rapidinho. Se você estivesse ali em comunhão com Ele. Mas se você deixa a oração para o segundo plano e vai procurar conselhos em outros lugares fora da palavra de Deus, aí você pode prolongar aquilo que Deus tem para você. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Orar. Orar. Não é esse que é o propósito das quartas-feiras? Por essa causa eu me coloco de joelho. Então eu queria te desafiar. Vamos ficar de pé. Te desafiar a se colocar de joelho por mais do Senhor.